Olá pessoal, hoje nós vamos fazer essa pazinha, uma pá de brinquedo, utilizando uma nova forma de modelar, no modo Surface. O modo Surface é localizado nessa aba que eu acabei de mostrar, cujos ícones têm essa tonalidade de cor mais laranja. No Fusion, uma surface, uma superfície, ela vai representar a forma do modelo e ela não tem espessura, ela é fina sem espessura. Vamos começar. O primeiro passo é criar o componente. Vamos dar o nome de pá. E seguindo a sequência, vamos fazer os sketches, que pode ser aqui em Create Sketch ou de uma outra maneira. Vou expandir o componente pá, vou expandir a origem e aqui eu tenho todos os eixos e os planos. Posso clicar com o botão direito em cima do plano e Create Sketch. Esse sketch vai ser criado no plano referência XZ. Vou começar do zero com a ferramenta linha e vou fazer uma linha com 55 milímetros. Vou em Create, arco, e vou criar um Tangent Arc, um arco tangente partindo dessa extremidade. Por enquanto pode ser qualquer medida, não tem problema. E com Dimension vou definir as medidas. Esse arco vai ter, vou colocar com 17 milímetros. Ok, finalizamos, fizemos esse primeiro sketch. Vamos passar para o próximo. Uma outra maneira de criar um sketch é clicando com o botão direito em cima daquele plano onde eu quero criar. Vou clicar com o botão direito, vou lá Create Sketch e vou criar um sketch, no caso, no plano YZ. Vamos com a ferramenta linha, vou fazer uma linha na vertical, pode ser qualquer medida, tá? E agora vou criar um arco tangente novamente, partindo desta extremidade, por enquanto também qualquer medida. Observem, expandindo aqui no browser, eu tenho dois sketches. O sketch 1, aquele anterior, e este que eu estou fazendo agora. Vou colocar numa visão isométrica para que vocês possam enxergar. Vou definir a distância com a ferramenta Dimension entre esse primeiro sketch e o segundo sketch que eu acabei de fazer. Vou colocar com 120 milímetros a distância entre um e outro. 120, ok. Vou definir agora a distância deste ponto até este ponto do primeiro sketch. Vou colocar com 12 milímetros e vamos definir o raio desse arco. Vamos colocar 12 milímetros também. Vou colocar na visão isométrica novamente, para vocês entenderem o que foi feito. Tudo certo. Fim nesse sketch. Vamos partir para o próximo. Vou clicar com o botão direito em cima deste plano, o plano XZ. Vou Create Sketch. E vamos fazer o próximo sketch. Vou utilizar a ferramenta Círculo. E no alinhamento da origem, eu vou fazer uma circunferência de 15 milímetros de raio. Vamos agora em Create, Project. Eu vou projetar esse pontinho que veio lá daquele primeiro sketch que nós fizemos, ó, este pontinho. Vou dar o OK, ótimo. Vou voltar para a vista frontal e eu vou definir a distância entre este ponto e a origem da circunferência. Vou colocar com 11 milímetros. Nosso objetivo é deixar todas as medidas desse sketch restritas, utilizando constraints. Vou tirar a visibilidade dos outros sketches para vocês entenderem melhor. Vou colocar a vista frontal. E agora vamos utilizar a ferramenta linha, mas definindo como line type o construction. Agora eu vou com a ferramenta linha e vou clicar deste ponto até a origem das coordenadas. Pronto, agora está de fato restrito, não consigo mover. Se vocês observarem, tem um cadeadinho lá no sketch, tudo certo. Ok, fizemos esse sketch. Pronto, vou trazer os outros sketches para visibilidade aqui no navegador, no browser. E vamos fazer um novo sketch agora no plano YZ. Clico com o botão direito aqui,
e clico em Create Sketch. Ok, vamos fazer um círculo com a ferramenta Circle. Não se preocupe ainda com a composição. Vou fazer aqui, mais ou menos. Vou usar 15 milímetros. O que nós precisamos fazer é definir a distância entre este ponto e o centro da circunferência. Vou tirar a visibilidade dos sketches anteriores para que vocês possam entender melhor. E vou trazer de volta o último sketch, porque o que nós precisamos é justamente deste ponto. Por isso eu vou em Create, Project novamente, vou projetar este ponto e vou dar o OK. Agora eu tenho esse ponto como uma referência, onde eu posso definir aquela distância. Vou colocar na vista que nós estávamos utilizando e vou clicar com a ferramenta Dimension no centro e no ponto de referência que eu acabei de projetar. Vou definir a distância como 250. Agora vamos com a ferramenta Linha. Vou fazer uma linha na vertical. Não se preocupem muito com a medida, ela só tem que ser assim bem grande, tá? E com a ferramenta Dimension vou definir a distância desta linha que nós acabamos de fazer para o centro da circunferência. Vou definir com 50 milímetros. Ótimo, vamos definir a distância do centro dessa circunferência até aquele nosso ponto de referência. Vou deixar aqui com 11 milímetros. Agora sim, Finish Sketch e finalizamos. Aqui no browser, no navegador, vou tornar visível todos os sketches, vou colocar numa vista isométrica e vamos partir para modelar no modo Surface. Clico na aba Surface e eu vou escolher a ferramenta Revolve, que vai criar uma forma de revolução, mas não um sólido, mas sim uma superfície. O primeiro passo é escolher o perfil que vai dar origem a essa superfície. No nosso caso, o perfil que nós vamos escolher, o profile, é este círculo. E agora eu preciso definir o eixo, que será esta linha que nós criamos. Ótimo, é isso mesmo. Vamos definir outras variáveis. Primeiro, a direção. Aqui em Direction, vou colocar ToSide. Observem que agora eu tenho dois ângulos. Nesse primeiro ângulo, eu vou colocar menos 90. E no segundo ângulo, eu vou colocar menos 90 também. E nós temos a nossa superfície. É isso, ok? Para dar continuidade, nós precisamos de um novo sketch que vai ser criado neste plano, no plano YZ. Clico no botão direito, Create Sketch. Ok, eu preciso como referência este final da peça que nós acabamos de criar. Eu vou em Project novamente, vou clicar nesta linha e OK. Eu vou tirar rapidamente para que vocês entendam, vou tirar a visibilidade desse body. Vou aqui em Bodies e vou tirar a visibilidade. É esta linha que nós precisamos. Vou com a ferramenta Círculo, vou clicar a partir da metade desta linha e com a ferramenta Linha eu vou fazer o seguinte desenho, partindo aí das extremidades da nossa linha de referência que nós projetamos lá do outro objeto. Partindo daí de cima, eu vou fazer uma linha com 5 milímetros e partindo desta linha que nós acabamos de fazer, usando como a outra linha como referência, vou fazer esse retângulo. Depois, utilizo a ferramenta Trim para ir aparando aquelas linhas que eu não quero. Ao final, eu vou ter essa letra D, digamos assim, tá? Observem que o nosso objeto está totalmente restrito, né? Tem o cadeadinho ali. Nós usamos os constraints que restringiram a nossa forma do sketch. Beleza, vou voltar com a visibilidade da peça, da superfície anterior e, finalizando, vou clicar em Finish Sketch. O próximo passo é utilizar a ferramenta Extrude, extrudar. Vou
primeiro selecionar os perfis, as faces, e aqui em direção vou colocar simétrico, e vou clicar aqui, pode ser uma medida qualquer, contanto que passe, que cruze, né, que intercepte a primeira superfície que nós fizemos. Ok. Ok, temos as duas superfícies, vou tirar a visibilidade do Body 2, da superfície 2 e do último sketch que foi feito. E para continuar, eu vou precisar criar um plano auxiliar. Logo, nós vamos em Construct, lá em cima, tá? Vamos utilizar em Construct e vou escolher Offset Plane. Vou escolher para criar um plano paralelo a este que eu acabei de clicar. E eu vou colocar aqui, ó, To Object. E vou clicar neste ponto aqui da extremidade desta superfície. Assim ele cria um plano que coincide com esta extremidade. Vou criar o sketch em cima desse plano. E o meu objetivo é projetar esses círculos. Então eu vou em Create, Project novamente. Vou clicar nesses círculos e Finish. Perdão. Vou clicar em OK lá em Project, tá? Ok, fizemos isso, foi projetado. Agora sim eu posso usar o extrudar em cima dessas superfícies. Pode ser uma medida qualquer. Vou utilizar o extrudar novamente agora na outra circunferência. Aí, novamente uma medida qualquer. Vou dar um OK. E vou trazer a visibilidade do outro corpo. Por isso que eu falei que é uma medida qualquer, entre aspas, tá? Porque o importante é que seja uma medida que essas partes se interseccionem, que nem está demonstrado aqui. Mas agora eu preciso juntar essas partes. Como eu vou fazer isso? Com a ferramenta Stitch, que é uma ferramenta de modificação que vai justamente combinar superfícies separadas. Então, basta eu selecionar aquelas superfícies que eu quero combinar. Vou clicando em cada uma delas, no caso são 3. Selecionei tudo, dou OK. Agora, essas partes, se vocês observarem aqui no navegador, ó, elas foram coladas, foram combinadas. No nosso próximo passo, vamos usar uma outra ferramenta muito importante nesse modo de modelagem, que é o aparar, o trim. Que é aqui onde tem essa tesoura, o ícone com a tesourinha. Eu primeiro tenho que escolher uma superfície que vai ser a ferramenta, que está de azul, e depois eu vou clicando naquilo que eu quero aparar, que está de vermelho. Observem quais foram os elementos que eu selecionei, dei o OK, pronto, fizemos essa primeira parte da paragem, mas aqui nós vamos fazer várias delas. Novamente vou repetir o comando trim, escolhi o que está de azul como objeto e cliquei naquilo que ficou de vermelho. Mas nós ainda temos uns pedacinhos para parar. Novamente com a ferramenta Trim, vou escolher esta peça como a ferramenta da paragem. E o que eu quero aparar, ela está aqui nesse interior, tá vendo? Se eu clicar e ficar segurando, eu posso escolher qual face eu quero aparar, quando é coincidente. Ó, fico segurando o botão. Aí eu tenho 3 faces, eu vou navegando, escolho qual é aquela e clico. Agora eu aparei corretamente. Vamos continuar novamente com a ferramenta Aparar, Trim. Vou escolher este objeto como uma ferramenta e o que eu quero aparar está novamente aí interno, nessa parte interna. Então eu seguro, fico segurando e escolho a face. Ok, é isso mesmo. Agora sim, aparei todos os elementos necessários nesse pegador da pazinha. Dando continuidade, vamos fazer a haste. Agora vou utilizar a ferramenta Extrude. Vou clicar em Extrude e vou selecionar como perfil esse círculo que nós já criamos anteriormente. Clico aí, defino uma distância qualquer, contanto que cruze lá com a peça anterior e OK. Agora nós precisamos aparar com Trim. Vou definir esta peça como ferramenta e vou aparar este pedacinho aí, ó. Tudo certo? OK. Mas ainda preciso aparar esses outros pedaços. Vou definir
agora como ferramenta esta peça, esta daqui, e vou definir e vou clicar para aparar. Novamente, posso segurar e escolher a face para ter maior precisão. Do outro lado agora, seguro e escolho a face. Dou um OK, agora tudo certo. Vamos partir para a pá em si, a parte, né, a outra ponta da pazinha. Vou utilizar para isso a ferramenta Revolve. Vou clicar aqui em Revolve. Vou escolher como perfil este sketch que foi feito anteriormente, acho que foi o primeiro que nós fizemos. E vou escolher como eixo, tá? Eu preciso trazer a visibilidade, agora sim, este eixo aqui, ó. Tá? Precisei trazer a visibilidade lá em Origin. Vou clicar neste eixo, beleza, fiz a superfície. Porém, ele não vai ficar com 360. Eu vou definir em Direction, vou colocar To Side, aí agora eu tenho dois ângulos. Nesse primeiro ângulo, eu vou colocar menos 185, na verdade, menos 185. E no segundo ângulo, eu vou colocar menos 5. Que a gente precisa que ele avance um pouquinho além do 180. Vocês já vão entender por quê. Finalizamos, eu dou um OK. Agora nós vamos utilizar uma outra ferramenta de modificação aqui no modo Surface, que é o Extend. Que, como o próprio nome indica, ele vai estender, ele vai fazer uma determinada superfície tornar-se maior do que de fato ela é. Vou escolher quais são as extremidades, os edges, as arestas, e posso manualmente definir esse crescimento. Agora eu tenho diferentes modos de crescimento. Aqui está em Natural, o Type. Eu posso colocar perpendicular, ó, ele vai aumentar dessa forma que eu estou demonstrando. E eu tenho o tangente, que é o que será escolhido para este caso. Eu vou deixar com uma medida aí de 150 e OK. Vamos começar a utilizar o Trim novamente. Ele é muito utilizado nesse modo. Vou escolher como ferramenta esta superfície e vou aparar este pedacinho da haste. OK. Agora, novamente, com a ferramenta Trim, eu vou escolher como ferramenta este elemento e eu aparei, ó, essa partezinha interna do círculo, tá vendo? Que é desse encontro da pá com a haste. O Trim novamente. E agora eu vou clicar naquele perfil que nós fizemos anteriormente. Observe que ele mesmo já cria, né, já define o tamanho. Eu aparei aquela pontinha da haste. Agora sim nós temos a forma básica da nossa pazinha. Já está definida. Vamos combinar todas essas partes com a ferramenta Stitch. Vou selecionar todas as partes, são 4 partes. Selecionei tudo, vou dar o OK. Observem que agora nós temos somente um body, uma superfície apenas. Pronto, temos a superfície. Agora vamos definir uma espessura, criando na verdade um corpo sólido. Vamos em Create, Thicken, que é dar uma espessura, e vamos clicando nas faces que nos interessam. Cliquei na primeira, cliquei na segunda, vou clicar agora na segunda. Opa, deu um errinho aqui. Vou colocar a thickness de 2 mm, a espessura de 2 mm. Vou tirar as faces e vou voltar a selecionar. OK, selecionei 4, coloquei a espessura de 2. Deixa eu colocar novamente, vou colocar 2.0, porque não está habilitado o OK. Agora sim, tudo certo, vamos dar o OK. Pessoal, como uma boa prática, é interessante nomear os bodies, os sketches, de uma maneira que seja pertinente à sua função na modelagem. Claro que é interessante fazer isso desde o início, né, à medida que você vai modelando. Tá? Aqui eu estou nomeando aqui no final. Eu vou dar o nome de todos os sketches, perfil, posso colocar perfil pá, perfil corte pá e assim por diante. E nós podemos também nomear os planos de construção que nós utilizamos. Assim fica mais fácil para nós e também, caso seja um trabalho colaborativo, para que outras pessoas entendam
as partes do nosso trabalho. Ok, tudo renomeado. Agora eu vou definir o material da pazinha, mas não o material, a aparência, mas o material de fato. Eu clico com o botão direito aí no componente e coloco Physical Material. Vai aparecer esta janela, muito semelhante com a da aparência. Vou escolher aqui plástico ABS, clicar e arrastar em cima do meu objeto. Agora, ele de fato, para o Fusion 360, este objeto ele não apenas aparenta o plástico ABS, mas como ele é feito. Bem, para que vocês entendam melhor, eu vou fechar essa janela, a janela do Physical Material. E aqui em Body, eu vou clicar com o botão direito e vou em Propriedades. E observe que eu tenho propriedades físicas de fato, de densidade, de volume, que são referentes ao material que eu escolhi, que é o plástico ABS. É isso, pessoal. É uma atividade bem simples, mas que vocês possam ver esta outra maneira de modelar utilizando o modo Surface. Obrigado, até mais.